Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui. Bom, esse vídeo é para falar um pouco do Douglas Las Casas, né? Um cara que eu tenho aí maior orgulho e sempre acompanhei. Foi meu professor, né? Então, assim, eu tenho orgulho por dois motivos: pelo artista, né? Pelo músico que ele é, e também por ter sido meu professor aí de batera, quando eu tinha lá uns 13 anos mais ou menos. Sim, eu tenho várias histórias e várias coisas boas para falar do Las Casas. Uma delas é que todo mundo sabe que eu toco de traditional, e já vou começar contando uma história aqui, que quando eu cheguei lá na casa dele para fazer aula, no estúdio dele, em São Paulo, ele falou, vai, toca aí um pouco, né, aquela coisa de professor, senta aí, faz um som para ver, né, como que tá, o que tá acontecendo, o nível e tal. Na hora que eu peguei na baqueta no traditional, ele falou, opa, espera aí, antes de a gente prosseguir aí, deixa eu falar umas coisas para você. E ali foi uma virada de jogo para mim em relação à visão do traditional, né, que eu tinha mudado pro traditional, né, eu tocava de matched, mudei pro traditional, achei que era simplesmente se virar ali a baqueta e sair tocando e tal, por conta própria. E na verdade, por falta de informação ou de um estudo mais profundo da técnica, com certeza ali em curto prazo ia começar a ter alguns problemas, algumas dores, etc, né? Lesão por esforço repetitivo, tendinite, qualquer coisa do tipo, que eu já sentia algum pouquinho de dor porque eu forçava muito o movimento sem saber como estruturar a parte da musculatura. Então, tô falando uma coisa bem técnica aí, que é obviamente o vídeo para os bateras aí de plantão que acompanham Las Casas, e ele foi um cara ali que me guiou e me ajudou muito. Então, assim, ele é o meu pai do traditional, vamos dizer assim, da minha técnica, embora hoje eu não uso a técnica exatamente na linhagem que ele usa, mas a base de tudo que eu sei do traditional, com certeza, veio dele aí. Então, assim, eu tenho um orgulho disso, que é uma técnica que eu carrego, né, a vida toda. Mas, falando aí de outras coisas muito importantes que ele sempre me falou e é o que eu uso, né, até hoje, e que foi assim a virada de jogo para mim na parte musical, que assim, você está naquele começo, aquela coisa toda, você está muito focado em técnica, né? Você quer ser o cara mais rápido, você quer ter o single e o double mais perfeito, aquela coisa toda. Mas uma coisa que ele falou para mim que mudou ali a partir daquele momento que ele me falou, mudou a minha vida musical, vamos dizer assim, né? Que foi a linguagem. O Douglas sempre falou muito de linguagem ali, né? Falando aqui do Douglas professor, depois eu falo aí do músico que eu admiro nele, né? Então, assim, como professor, ele me falou muito de linguagem, de você criar sua própria voz na bateria, de você muito mais do que só estudar técnica, que é muito importante, né? Que todo mundo uma hora quer focar muito na técnica, você precisa desenvolver o seu lado musical. Então, eu não tinha cabeça aberta para aquilo. E foi lá com o Douglas que ele me ensinou várias coisas, inclusive a paixão pelo estudo mais amplo fora da técnica, que é você pesquisar outros músicos, outros bateristas, usar linguagem e fraseado de outros músicos, né, de saxofonista, guitarrista, né? Eu aprendi a gostar muito de outros instrumentos porque eu entendi qual era o conceito da linguagem. Então, é uma coisa que ficou muito marcada na vida, todo mundo que tem aí o seu professor sabe como fica marcado as coisas que ensina aí para você, e o do Las Casas me deixou isso aí muito marcado, que é a questão da linguagem. Então, a partir dali, dos 13 anos, eu só fiquei focado nisso, como desenvolver minha parte musical e, do lado disso, desenvolvendo minha parte técnica, que era desenvolver o traditional, né? Aplicar tudo que eu sabia de method grip para o traditional. Então, essa parte técnica, e como professor, Douglas sempre foi um cara excepcional, também eu tinha feedbacks de outras pessoas que estudaram com Douglas, sempre falaram muito bem. Então eu tenho um orgulho de ter tido o Douglas como meu professor, né? É isso aí, Las Casas, tamo junto. E falando aí do lado musical, Las Casas é um músico incrível, é um batera que passei em várias, né, do jazz ao latin, ao samba, ao brazuca, né, ao ritmo brasileiro, que foi ali também que eu desenvolvi e criei muito gosto e a paixão pelo maracatu, porque eu lembro que na época ele tinha lá uma folha de vários exercícios técnicos dentro do maracatu, que era de vários estilos, né, dentro do maracatu, para você saber distribuir, para você usar como linguagem, não só como ritmo em si. Então, assim, eu criei essa paixão pelo maracatu e fui pesquisar muito a fundo depois e até hoje, porque é um ritmo muito complexo, em termos de desenvolver uma linguagem em cima dele para você aplicar em vários outros momentos, que aplico hoje no disco do Angra. Então vou fazer alguma coisa, eu sempre estou pensando em como achar um jeito de bateristicamente colocar alguma coisa de maracatu ali e tal, e essa paixão eu lembro que veio desse início aí lá com Las Casas como meu professor.
E como músico, como eu disse, ele passeia em vários estilos e várias ondas, tem uma linguagem muito apurada, é um cara que tem uma paixão por estudo, né? Ele sempre pegou muito no pé nisso, né? Até como um legado que ele já deixa, né? Vamos dizer assim, embora está vivo e muito bem vivo, né? Graças a Deus, mas eu digo, ele já deixa essa história de quando você lembra do Las Casas, você lembra daquela coisa de você tem que estudar, você tem que desenvolver o instrumento, vamos levar o nosso instrumento para cima, né? Para as cabeças, né? Vamos dizer assim, tocar de verdade. Então, essas são as marcas aí que o Las Casas deixou para mim e deixa até hoje, sempre quando eu vou ver ele tocar ou quando a gente se cruza, se tromba, é sempre estudo de batera. A gente só fala de bateria, é o maior prazer. A gente já passou uma vez, eu não lembro o workshop que a gente foi, a gente se encontrou por acaso, a gente foi sair para comer e ficou, sei lá, umas 3, 4 horas só falando de técnica, de batera, de linguagem, do que tem de novo, do que não tem, de experiências com batera. Então sempre um cara sempre muito legal aí de estar junto, de conviver também. Certo? Então é isso que eu tinha para falar do Las Casas, um grande professor de bateria, né, que dispensa comentários, tem vários exemplos legais aí de que ele ensinou e todo mundo respeita muito. E também como um músico, um artista aí gigante, cheio de linguagem, cheio de técnica e de linguagem para mostrar aí através da bateria, certo? Sempre tive lá o 3 de paus, né, desde os 2 discos, eu não sei se lançaram, eu lembro que lançaram um DVD também, e assim, é sensacional, né, uma gig, o Chimba, o Bruno Alves, essa galera sempre rodeado de músicos bons pra caramba e tal, então assim, quem não ouviu, precisa muito ouvir o 3 de paus, que eu acho que acho não, né, é a banda do Las Casas, o que eu quero dizer assim, eu acho que é uma de umas, como posso dizer, do ouro assim que o Brasil tem também, em termos de músicos, em termos de que produziu de música instrumental, tá lá no 3 de paus, é muito bom. Quem não ouviu, precisa ouvir o 3 de paus aí e todo o trabalho e a obra que o Douglas deixa e continua fazendo. Beleza? Las Casas, um grande abraço para você, é um prazer falar de você, nunca vou hesitar em falar nada de você. Um grande abraço e nos vemos aí em breve. E não sei se ele vai postar isso aqui no YouTube ou não, mas quem não é inscrito no canal dele, se inscreve aí, que agora ele está agitando as mídias sociais aí, e é um bom start aí para falar dele. E também ele vai estar no meu canal muito em breve do YouTube, certo? Um grande abraço para todos, até mais.